Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, assim, logo no início, quando foram montados os grupos, na realidade, esse grupo ainda nem tinha sido dividido em duas turmas. A gente fez algumas abordagens sobre o primeiro tema do edital, que fala sobre as tendências pedagógicas. Para a nossa aula de amanhã, estou enviando para vocês o material que é de gestão democrática. Mas entendo ser necessário retomarmos algumas ideias centrais das tendências pedagógicas, motivo pelo qual eu estou agora gravando ele. Quando a gente fala em tendências pedagógicas, vamos, no primeiro momento, rememorar o sentido da palavra tendência, tá? Então, tomemos como exemplo tendências da moda, tá? No contexto de tendências, por exemplo, quando falamos em tendência moda verão, o que que a gente, no primeiro momento, o que que a gente forma de sentido sobre essa expressão, tendência moda verão? É que várias mulheres, né, várias pessoas, não só mulheres, evidentemente, mas que as pessoas tendem a seguir, provavelmente seguirão algumas orientações de como se vestir durante o verão, né? Então, a tendência, ela atrai pessoas, uma comunidade de pessoas que acabam aderindo. Pode ser a vestimenta, pode ser o filme, tem uma tendência à exibição de filmes românticos, por exemplo. E temos também, no campo da pedagogia, as tendências pedagógicas, tá ok? Então, tendências pedagógicas são categorias, a gente já sabe, já estudou que são duas categorias que agrupam ideias sobre a pedagogia, especificamente sobre como os alunos aprendem e como os professores ensinam, tá certo? Nós vamos ver que a escola, ela tem como tarefa, como obrigação, cumprir duas funções, tá? Uma função acadêmica, que é a função atrelada aos conhecimentos que a humanidade foi construindo. Vocês se lembram também que eu fiz uma rápida abordagem dizendo a vocês que o objeto de trabalho do professor e o objeto de estudo dos alunos são os conhecimentos, né? O professor e o aluno, nesse contexto, eles são os agentes, são os protagonistas. Então, dentro desta função acadêmica, a escola é uma instituição credenciada, né? Ela recebeu um crédito da própria sociedade para zelar por este conhecimento que a humanidade foi construindo no decorrer da existência, né? Então, como é que ela foi construindo esses conhecimentos? Através dos problemas que iam resolvendo. Por isso que falamos que a melhor metodologia para aprender é através da resolução de problemas, dada a história de que foi assim, é assim que a humanidade constrói os seus conhecimentos. À medida que vamos enfrentando as necessidades, as pessoas vão criando formas de resolução, esquemas de resolução, e tudo isso é compilado, tudo isso forma esse acervo que é o conhecimento. Dentro desta visão, eu enfatizei com vocês também que dentro dessa visão, o conhecimento, ele é um bem patrimonial. E por isso, ele não pode, de forma nenhuma, ser privilégio de uma pequena parcela, tá? Como bem patrimonial, ele é direito de todos e jamais pode se constituir privilégio de alguém ou de alguma parcela dessa sociedade. Então, dentro desta função acadêmica, a escola ela tem duas grandes tarefas.
tá? Zelar pelo conhecimento que a humanidade foi construindo e também transferir este conhecimento para as futuras gerações, né? Todo o conhecimento que a humanidade já construiu, no meio acadêmico da pedagogia, ele é caracterizado como sendo, todo esse conhecimento como sendo o ombro de gigante. Então, a partir do momento que a gente a gente se apropria desse conhecimento, é como se você tivesse subido no ombro de um gigante, você consegue ver mais longe. Então, olha que benefício, né, que a humanidade trouxe para nós, porque a gente hoje tem aí disponível esse campo, esse acervo de conhecimento que nos permite resolução de muitos problemas, tá? A escola, para transmitir esses conhecimentos para as futuras gerações, ela se organizou, tá? No sentido da didática, que foi a de categorizar esse corpo de conhecimento tão amplo em diferentes categorias, tá? Então, essa didatização do conhecimento que fez com que hoje, lá na escola, a gente tenha conhecimentos agregados juntos de acordo com a sua natureza. Exemplificando, a, nós temos os conhecimentos de natureza de matemática, né, que envolve raciocínio, estratégias de resolução quantitativa, todos esses conhecimentos que têm esta natureza, tá? Eles foram categorizados, agrupados numa disciplina, hoje a gente fala componente curricular, que é a de matemática. Então, os conhecimentos de natureza linguística, voltados à expressão, eles são categorizados em conhecimentos da língua portuguesa. Mas notem que o conhecimento, ele é um corpo único, ele é unitário. Esta categorização é uma categorização escolástica, ou seja, a didática, ela se organizou para transmitir esses conhecimentos, aí ela foi agrupando de acordo com a natureza dos conhecimentos, mas não podemos perder de vista que o conhecimento é um corpo único. Então, retomando, função acadêmica da escola, para cumprir essa função acadêmica, ela tem que zelar por esse patrimônio cultural, né, que é o conhecimento, e transmiti-lo a futuras gerações. Mas nós também temos que pensar numa outra demanda da escola que diz respeito à sua função social, tá? Então, como é comum a gente encontrar planos de trabalho do professor das escolas dizendo que a escola tem como objetivo formar cidadãos capazes de transformar a sociedade onde eles estão inseridos. Então, note que aí já tem uma abordagem da função social, tá? Não educar apenas para promoção, aprovação vestibular, aprovação em concurso, mas também para prepará-los para a vida. Dentro deste contexto de função social, a gente precisa considerar que a escola ela tem que estar muito afinada com as demandas sociais, né? A escola é uma instituição que está inserida numa instituição maior que a sociedade. Nesta configuração, o que acontece na sociedade influencia a escola e o poder da escola, veja que é mais que um objetivo, e o poder da escola é exatamente esse, preparar esses cidadãos que também vão influenciar nas questões sociais. Tá ok? Tá? Agora, pensando especificamente na função social que a escola precisa e deve cuidar e deve cumprir. Aí a gente tem várias teorias, tá? Que abordam essa questão da função social. E essas teorias, elas são categorizadas em duas tendências. Então, quando a gente fala em tendências pedagógicas, nós estamos falando da função social da escola.
Lógico que acaba resvalando, acaba assim, de uma certa forma, também envolvendo questões acadêmicas. Mas a função social da escola, existem várias teorias. Desculpa essa tossinha chata aqui. Existem várias teorias que falam, né, desta função social. E aí essas teorias elas são categorizadas em duas tendências: tendências liberal e tendência progressista. Fiquem bastante atentos, porque essa palavra liberal, quando se fala em função social, ela tem uma conotação negativa no campo pedagógico. E a gente já vai ver o porquê desta conotação negativa, tá? A tendência pedagógica liberal, e aí depois a gente vai ver que tem as teorias tradicionais dentro dessa tendência pedagógica. Temos a teoria da escola renovada e temos a tendência da tecnicista, tá? Então vejam que são três correntes, tá? Que embora recebam nomes diferentes, elas se unem, elas convergem todas para o mesmo ponto. Por isso elas pertencem à tendência pedagógica liberal. O próprio desenho, a figura que está ilustrando a tendência liberal, é uma figura até bastante agressiva. Você vê que tem um conjunto de orelhas, tá? Tá num tamanho até acima aí, numa caricatura, né? E a boca do professor. A configuração da imagem já nos passa o quê? Que é todo um ensino que se dá por transmissão. Então, tem alguém que detém este conhecimento e aos demais cabe apenas passivamente receber este conhecimento, tá? Essa expressão tão comum que a gente usa, no fundo, ela está muito carregada de algumas intencionalidades, né? O professor, ele dá aula. Veja que o verbo dar, ele traduz um sentido de doação. Então, se eu estou doando para quem não tem. Então, o professor, ele é um doador de aula, subentendido que ele detém todo o conhecimento que as crianças, é a teoria da tábula rasa, que as crianças são vazias e precisam ser enchidas, 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 e a forma de se encher isso, de transmitir esse conhecimento, ele é através de aulas expositivas e mais algumas outras implicações que veremos no decorrer da nossa explicação. Então, veja, tendência pedagógica liberal. O que ela defende? Tá? Ela prioriza não, ela só se atém à função acadêmica da escola. Tá? Então, não há, de forma nenhuma, preocupação em cumprir a função social da escola. Pelo contrário, não só não se preocupam, como ainda defendem o fato de não abordar as funções sociais dentro da sala de aula. Então, muitos professores que aderem, que são simpatizantes da tendência pedagógica liberal, eles têm uma fala muito comum que diz que a escola precisa ser neutra com relação às questões sociais, né? Então, não deve envolver questões sociais no campo da escola. A escola precisa ser neutra. E aí a gente vai ver que Paulo Freire tem uma frase célebre que, com relação a esse argumento dos liberais, dos pedagogos liberais, quando diz que a escola precisa ser neutra, o que Paulo Freire contra-argumenta? Não existe neutralidade na educação. E a gente vai ver por quê. Realmente não existe neutralidade na educação, tá? Então, o ponto comum dos pedagogos liberais. A escola tem que se manter neutra e não deve envolver as demandas sociais no trabalho pedagógico. Qual outro? Outro ponto comum. O conhecimento, ele tem uma concepção de que ele já está pronto, tá? Dentro dessa concepção, esse estar pronto resvala numa concepção dogmática.
Então, é algo que já está pronto, é um dogma, portanto, não cabe nenhum questionamento, nenhuma reflexão deste conhecimento. Como se ele tivesse caído do céu, numa ação muito divina que não cabe a nós, simples mortais, levantar qualquer questionamento acerca deste dogma. Então, ele já está pronto e acabado. E ele não é dado a todo mundo, ele é dado a um missionário da educação, que é o professor. E esse professor, ele é o atravessador, ele doa este conhecimento parcelado aos seus alunos que são vazios. Retomando, os pedagogos da pedagogia liberal defendem que há necessidade de se manter uma neutralidade com relação às questões das demandas sociais e também que o conhecimento está pronto, acabado dentro de uma visão dogmática, não pode ser jamais questionado, refletido, problematizado. Tudo bem? Por conta desta visão dogmática, é, qual é a implicação exatamente da na sala de aula, tá? É aquilo que a gente já falou aqui com vocês, mas é sempre bom reforçar. A metodologia se dá por transmissão, por memorização, então abunda exercícios na sala de aula de treino, é, de cópia, de siga o modelo, tá certo? E essa ação pedagógica também é o que Paulo Freire denominou de educação bancária, né? Então, existe aí um depósito parcelado, uma organização linear deste conteúdo, e num determinado momento do processo, é preciso, então, sacar para ver o que é que esses alunos avaliaram, o que é avaliar, não, classificar o que esses alunos aprenderam ou não, tá certo? Ele está alicerçado, ele é extremamente seletivo, é uma avaliação extremamente seletiva. Por quê? Porque não permite ao aluno, não tem uma concepção, não defende uma concepção de que, como o conhecimento é processado, que ele pode caminhar no percurso que ele vai construindo. Não, isso não é admitido, tá? Então, é uma escola extremamente seletiva. Na tendência liberal, a gente tem a corrente tradicional, a corrente renovada e a corrente tecnicista. Veja que todas elas partem de um único princípio, tá? Que é esse que a gente elaborou. Professor detentor, passividade por parte dos alunos, transmissão de conhecimento e conhecimento dogmático pronto e acabado. Mas então, por que dessa divisão, dessa categorização em tradicional, renovado e tecnicista? Porque houve uma, não, eu não digo que é evolução de forma nenhuma, mas existe uma progressão com relação a essas ideias, tá? No sentido de que, em algum momento, elas têm algum diferencial, tá? Mas sem nunca perder essa natureza de liberal, por quê? Porque ela é uma tendência, todas elas, tradicional, a corrente tradicional renovada tecnicista, todas elas são extremamente conservadoras, tá? Quando elas se colocam como neutras, elas dizem assim: não vamos misturar, não vamos trazer essas questões sociais. Ela já tomou uma decisão, por isso que Paulo Freire falou que não é uma neutralidade. Por quê? Por que ela não, já tomou uma decisão? Porque ela diz assim: a partir do momento que a gente não vai abordar as questões sociais, a gente já decidiu que a estrutura atual dessa sociedade vai continuar inalterada, tá? Diferente da tendência pedagógica progressista, que ela busca exatamente o quê? Formar cidadãos capazes de transformar o contexto social. A liberal não. Por se dizer neutra, ela já tomou a decisão, por isso ela é chamada de conservadora, de manter a atual estrutura social da forma como ela está. E qual é a atual estrutura social? É a estrutura do capitalismo. É uma estrutura de organização vertical. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso nas primeiras aulas? Numa estrutura verticalizada, existe uma hierarquia de comando, de chefe, onde por ocupar supostamente um lugar de superioridade, ele acaba oprimindo, mandando, comandando
um desmando para o que está abaixo dele, e assim sucessivamente, tá certo? Dentro, por exemplo, dentro do contexto escola, se nós formos analisar a hierarquia verticalizada, bem próxima da gente, né? A gente pode pegar aí em termos de município, por exemplo, ou em termos de estado. Mas como a gente está trabalhando numa esfera municipal, vamos nos ater à configuração hierárquica da conservadora numa tendência liberal que é conservadora, como é que as coisas se organizam nesse contexto escolar. Então, a gente tem um secretário da educação, tá? Que no município, acima dele tem o prefeito, mas no contexto escola ali tem o secretário da educação, ele é que toma as decisões para que os outros possam executar. Mas aí quem é que está abaixo dele? Geralmente é o supervisor. Aí abaixo do supervisor é o diretor. Abaixo do diretor, quando tem, é o coordenador. Abaixo do coordenador, quando tem, é o professor. E aí, quando tem, não tem que ter, né, o professor no contexto. E abaixo do professor, nós temos o aluno. Veja que o agente de transformação nessa configuração hierárquica, ele é o que menos toma decisão, tá? Ele é aquele que só recebe numa atitude extremamente passiva. Tá dando para conectar as ideias que a gente abordou naquelas duas primeiras aulas? Tá certo? Então, tanto a tradicional, a renovada e a tecnicista, elas são conservadoras por isso, porque elas não se preocupam em abordar, em cumprir a função social da escola, tá? Tradicional é aquela que, lembrando, ela tem uma função extremamente doutrinária, né? A tradicional é aquela que chegou no nosso país através dos jesuítas, tá certo? Então, que desconsidera todo o cabedal cultural dos alunos que estão aprendendo. A educação bancária, o professor transmite, o aluno recebe, tá certo? Grande investimento em memorização, grande investimento em cópias, em treinos. E aí a gente tem a renovada, que ela aconteceu através do movimento dos pioneiros, que foi lá com o Anísio Teixeira. Por que ela recebe o nome de renovada? E aí a gente tem a impressão que já mudou totalmente. Não mudou. Ela continua dentro do contexto da educação liberal, da tendência liberal, tá? Não aborda as questões sociais, mas recebe o nome de renovada, por quê? Porque já há uma abertura para que o aluno exerça, realize atividades mais dinâmicas, não tão passivas. Então, ela já trouxe algum investimento em trabalho de grupo, em pesquisas, tá? Ela já ela dá uma abertura para o aprender fazendo, tá? Este fazer que é o trabalho em grupo, esse fazer que é através de pesquisas. Mas o que nos importa é que ela ainda é uma tendência conservadora, porque ela não traz para si, não toma para si a tarefa da função social. E aí a gente tem também a função tecnicista, tá? Que também é conservadora, da tendência liberal. E o que ela busca? Preparar mão de obras para atender a demanda social. A tendência tecnicista, ela fortaleceu muito uma divisão social no sentido de que alguns pensam e outros executam, né? Então, a mão de obra que precisa ser preparada, por isso é chamada tecnicista. Isso é uma verdade. Há um tempo atrás a gente tinha técnicos aí, né? Eu já cheguei a falar isso para vocês. Técnico de enfermagem, técnico de edificação, até cheguei a exemplificar para vocês uma amiga que desenhava todas as plantas, tá? E era mão de obra, enquanto que o engenheiro aqui assinava, e aí, em termos de salário, o prestígio social mesmo está em quem pensa e não aquele que executa, né? Existe o desprestígio da mão de obra. E, em contrapartida, a gente tem a perspectiva progressista crítica, tá? Olha a palavrinha progressista, que legal, tá? Então, essa tendência é uma tendência que cuida da função acadêmica da escola, mas não só dela, também cuida da função social. O seu mentor é Paulo Freire,
tá? Que questionou toda uma atitude conservadora, de uma teoria conservadora, de uma tendência conservadora. E aí, dentro dessa perspectiva progressista crítica, a gente também tem a corrente libertadora, que é a de Paulo Freire. Eu não vou ler aqui, porque depois eu vou disponibilizar esse material. Eu já disponibilizei, mas eu vou republicá-lo para ser mais fácil de vocês localizar. É Paulo Freire, e a pedagogia que ele traz para nós é a pedagogia da libertação. Libertação justamente dessa configuração hierárquica verticalizada, tá? Então, assim, onde o prestígio está para alguns e aos outros cabem apenas uma execução das atividades dentro de um contexto que desprestigia. Então, a pedagogia da autonomia, a pedagogia do oprimido, ele questiona exatamente isso. Uma sociedade capitalista que prestigia e que valoriza aqueles que detêm mais poder, e por deter mais poder acaba por explorar a única força de trabalho dos demais, né? Dos trabalhadores, que é exatamente o poder dessa execução de trabalho. Tá certo? Temos a tendência libertária, um exemplo dela é a pedagogia Waldorf, tá? A escola da ponte. Essa tendência libertária, ela toma, veja que nós estamos falando, a libertadora, ela é progressista, tá? Ela é uma visão crítica. Quando fala de visão crítica, meus amores, é justamente porque para discutir as questões sociais na escola, é preciso trazer essas questões sociais e permitir aos alunos um conhecimento mais profundo de toda essa estrutura social. E é fato que quando você começa a conhecer toda essa estrutura, você vai encontrar alguns pontos falhos nessa estrutura. E aí você vai se posicionar contrário a esses pontos falhos, né? Então, essa criticidade tem a ver exatamente com isso, com aquele que conhece e, por conhecer, reconhece o que precisa ser transformado e se posiciona com relação a essa transformação, tá? A pedagogia libertária, ela tem uma abertura muito grande, ela trabalha a partir de centro de interesses, então a figura do professor aí, se lá na Libertadora era um professor que trabalha com a consciência do trabalhador, a libertária, ela trabalha com centro de interesse e a figura do professor é de um catalisador. Então, os alunos aprendem a partir daquilo que eles querem e gostam de aprender. E o professor tem o papel, então, de despertar novos interesses para que o universo dessas crianças não fique muito empobrecido, né? Para que ele possa ampliar. Mas no material escrito vocês vão poder se aprofundar sobre isso. E essa crítica social de conteúdos, que é essa corrente que ganhou força, tá certo? O expoente dela é Libânio, Zabala, são todos teóricos que se encaixam como crítico social de conteúdos. Eles são progressistas no sentido de que acreditam e defendem que a escola tem o poder da transformação e que essa transformação vai se dar através da conscientização deste sujeito aprendente. Tá ok? A crítica social de conteúdos, ela ressignifica os conteúdos lá da tradicional, lembra tradicional, que é muito conteudista? Então, ela ressignifica o papel dos conteúdos, tá? E esses conteúdos não podem nem devem ser deixados de lado, porque constitui-se acervo patrimônio cultural da humanidade. Mas eles precisam receber um tratamento metodológico de aproximação com o contexto social dos alunos. Tá? Ninguém está defendendo o pragmatismo para aprender hoje e já aplicar amanhã. No entanto, para conferir significado à aprendizagem, o professor ele cuida de fazer aquilo que muitas vezes a gente já ouviu e com muita frequência, contextualizar. Contextualizar esse conteúdo. Trazer esse conteúdo, aproximar esse conteúdo do contexto social, justamente para imprimir significado a este conteúdo, para que ele não seja alienado das questões sociais, tá?
Então, de repente, eu vou aprender produção de texto, vou aprender as características do gênero textual para melhor me expressar, para melhor me comunicar dentro de um contexto social, e isso é muito importante, tá certo? E aí tem as características da crítica social de conteúdos, tá? Então, essa é uma síntese sobre as tendências pedagógicas, que se categoriza em duas: conservadora, que recebe o nome de liberal, e a progressista. A gente também não pode deixar de abordar com vocês a questão do neoliberalismo, tá? O neoliberalismo, hoje, tem que ser hoje, né? Neoliberal, novo, uma nova visão liberal. Mas, como o próprio nome já está falando liberal, ele se encaixa, o neoliberalismo, dentro da tendência liberal, tá? Então, embora seja neo, não tem nada a ver de progressista, porque neo é atrelado a novo, tá? Ele está lá dentro daquela tendência liberal, numa tendência conservadora. Qual é a diferença, então, Beth? O que caracteriza essa tendência liberal, além de ser conservadora, além de entender que o conhecimento está pronto e que o aluno é passivo nessa ação? Ele traz ele investe muito em concorrência dentro deste contexto escola. Um exemplo disso, tá? É essa política meritocrática, onde o professor, o bônus, por exemplo, do Estado, a gente recebe por produção, tá? Então, o próprio bônus, essa organização que tem nas escolas estaduais, de premiar, de dar esta valorização atrelado ao que você produziu, é uma característica liberal, só que neoliberal, tá? Então, assim, você é responsável por aquilo que você produz. Em educação, isso é muito complicado. Por quê? Porque o contexto de letramento dos alunos influi, o número de alunos na sala influi, localização da escola influi. Então, há outras variantes que acabam influenciando e não pode atrelar isso como uma responsabilidade, esse aprendizado, única e exclusivamente de uma ação docente. Então, o que pode caracterizar para vocês terem aí em mente que o neoliberalismo, ele acaba investindo, valorizando uma disputa corporativa dentro do contexto escola, tá ok? Então, a partir disso, e com a leitura da apostila que eu vou disponibilizar, e mais o slide que eu também estou disponibilizando, dá uma retomada nisso para a aula de amanhã, e aí vocês podem também mandar algumas dúvidas para que a gente possa fazer uma roda de conversa no nosso encontro de amanhã. Ok? Boa tarde, eu espero ter ajudado na retomada.